Submeta-se, conforme-se, não pense, veja a TV, obedeça e se conforme. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Story-se. Eu sou Júlia Bart e já estou com o meu óculos de sol para falar de Eles Vivem, filme de 1988, dirigido e roteirizado pelo homem, o senhor John Carpenter. Além disso, vamos conversar sobre a sociedade de consumo e a alienação através desse incrível filme. E ao meu lado, para meter porrada em alienígena capitalista, está ele, Juliano Silva. Olá, ouvintes, muito bom essa introdução, né? E é isso, né? Eu já nasci pronto pra essa missão desde que eu li pela primeira vez o Manifesto Comunista, né? Então, a gente já enfrenta os capitalistas diariamente na nossa vida, agora é enfrentar alienígenas capitalistas. É uma missão ainda mais complicada, gente. É isso aí, vamos lá. E antes de iniciar, claro, vocês ficam aí com os recadinhos. Por favor, não pulem. Bom, gente, esse é o espaço de recadinhos, ele é um espaço para informes e atualizações do universo do Story-se e também indo além do próprio podcast. E para iniciar, eu queria comentar sobre o nosso último episódio, né, o episódio quinzenal, que foi diferente porque a gente apresentou o quadro Story-se Off para poder falar sobre as enchentes que estão atingindo aqui o Rio Grande do Sul, isso desde o final de abril e início de maio de 2024, que é o ano em que a gente está falando. Então a gente se encontra aqui, né, região metropolitana, o estado em si, numa situação de calamidade pública por essas enchentes que atingiram boa parte da população. Aí são mais de 400 municípios, né? Eu sempre lembro isso, que aqui no estado a gente tem 497 municípios, então é uma grande mesmo porção da população que está sendo atingida e afetada por essas enchentes, né? Ficando sem suas casas, seus pertences, e também muitas pessoas que foram, né, ao óbito nessa situação. E aí, a partir do episódio, a gente compartilha essa realidade e esse contexto que a gente está vivenciando aqui. Então, né, para quem não assistiu, acho que é importante acompanhar e também, né, quem puder e quem conseguir ajudar e auxiliar, né, com doações para campanhas de solidariedades que estão aí ativas, né, no dia a dia para tentar salvar, né, o máximo de pessoas. Então, eu vou deixar o Pix de uma dessas campanhas que está sendo tocada, né, em Porto Alegre. E para finalizar, mais dois informes. A gente agora também está no YouTube e no YouTube Music, para quem quiser estar acompanhando o podcast por lá. E também, além disso, a gente está lançando cortes dos episódios a partir dos shorts lá no YouTube. E também estamos pensando, né, em como explorar mais essa rede e fazer mais coisas também por lá. Além disso, como a gente já falou em outros episódios, o Stories ele tem uma comunidade no WhatsApp, que é uma comunidade aberta para todo ouvinte que quiser participar, porque lá a gente lança, né, informações sobre a produção dos episódios, sobre os próprios episódios. Falamos também de ideias de temas e pautas, né, com enquetes e também conteúdos exclusivos e muito mais. Quem quiser entrar, eu vou estar deixando também o link na descrição do episódio e também está no nosso Instagram fixado, né, o post da comunidade, onde também tem nosso link lá. É isso, pessoal. Fiquem com o episódio. Essa boca! Parado aí! Onde arranjou esse óculos? Ganhei de uma fada. Seu palhaço! Pegamos ele. Você é tão nojento pra nós quanto somos pra você. Impossível. Será mais fácil se eu não tiver que te estourar os miolos.
Bom, antes de ir para a discussão, a gente vai trazer aqui, claro, o nosso contexto histórico, né, que vocês já conhecem. E, para começar, uma sinopse do filme. Pra quem não sabe, esse filme ele é de 1988 e se tornou cult, né? Hoje em dia ele é visto realmente como um filme cult. E a sinopse fala do John Nada, que é um trabalhador braçal que sai do interior de Colorado e chega a Los Angeles e encontra trabalho num edifício de construção. E, durante uma inusitada operação repressiva, a polícia acaba destruindo um quarteirão inteiro do bairro onde ele vive, um bairro pobre. Na confusão, o personagem Nada, como é chamado, ele encontra um óculos escuros, aparentemente comuns, porém, quando ele usa esse óculos, ele começa a enxergar criaturas alienígenas disfarçadas de seres humanos e também mensagens subliminares nas propagandas que são transmitidas através das mídias. É uma sinopse bem difícil de dizer, né? Porque aí ele tá misturando propaganda, mídia, alienígena, né? Alienígenas disfarçados, mensagens subliminares, né? É um filme muito complexo. É muita coisa. A gente vai tentar destrinchar o filme. E aí, pra isso, a gente vai trazer aqui um breve contexto histórico sobre as propagandas, consumismo e também alienação, já que esse é basicamente o tema do filme. Pra começar, falando um pouquinho sobre a propaganda, ela é realmente, assim, ela é o uso, né, sistemático de mensagens persuasivas para influenciar opiniões e comportamentos. E aí, se a gente for pegar a década de 80, a época que o filme foi gravado e também onde ele realmente se passa, ela era vista, né, propaganda, como uma ferramenta para moldar a cultura e os valores sociais, frequentemente, né, associado a ideias de consumistas e também políticas, sendo disseminada por meio da televisão, rádio e jornais. E aí, se a gente for pensar em um sistema capitalista, a propaganda ela já promove o consumo e cria demanda por produtos e serviços. Então, quando a gente tá ali vendo uma mensagem, né, de compre, de consuma, já é uma forma realmente do sistema capitalista operar, né, como uma extensão do próprio mercado. Aí, onde essas empresas, elas competem pela atenção e preferência dos consumidores, para que a gente sempre compra mais, né? Então tem aquele apelo, né, aquele pedido para tu lá e comprar e consumir. Acho que é muito importante trazer esses conceitos, né, para desenvolver sobre esse filme, já que eles pairam muito na obra, né, e como tu falou, principalmente na década de 80, a gente tem esse boom da questão das propagandas, e eu acho que isso vem muito, né, tanto do período e também, né, no contexto estadunidense, a gente tem, né, o presidente Ronald Reagan, ali da década de 80, em que a gente tem uma grande desregulamentação econômica, né, com ênfase no livre mercado. Então, a gente tem essas políticas de pró-negócio, Reagan, que vão incentivar o crescimento da publicidade, principalmente nesse período da década de 80. Então, a gente tem essa maior concentração de propriedade dos meios de comunicação e que afetou, né, e continua afetando como a propaganda ela era disseminada e controlada. Então, a gente tem esse boom econômico que leva a esse aumento de poder de compra. Então, o cidadão ali estadunidense médio, ele podia comprar mais, ele via esse crescimento econômico, e também, junto disso, a gente tinha a cultura do consumismo. Então, as duas coisas elas andam junto. Então a gente tem também a questão da propaganda, da publicidade, aproveitando todo esse ambiente e contexto onde eles vão promover produtos, símbolos, né, para criar todo esse status do que vai ser a lógica do sistema capitalista, né? Então, acho que esse período, assim, o filme ter saído nesse período, abordar esses assuntos não é por nada. E, claro, além desse filme, a gente tem outros também que vão desenvolver debates sobre esse tema. Até também sobre essa questão do Reagan, né? Ele sempre se manifestou anticomunista. E era uma marca dele, praticamente, né? Da presidência dele. Tanto que ele chegou também a denunciar as ideias, vamos falar aqui, né? Ideias comunistas de Hollywood para as autoridades, assim, antes de ser presidente. Então, isso é uma questão, assim, que realmente era muito forte, assim, dele já. E aí eu acho que Hollywood meio que pega isso e tenta ali trazer de uma forma como sátira. Aí eu acho que esse filme faz muito isso, assim, é uma sátira também sobre essa questão política do Reagan, né?
E aí também tratando um pouco sobre o consumismo que o filme traz ali aquela alegoria, né, do consumismo, a gente pode pensar que ele é uma cultura que valoriza e promove a exceção, né, o excesso de bens e serviços, como uma forma de buscar por felicidade, identidade e status social. Então, essa cultura, ela também é alimentada pela propaganda, que muitas vezes vai criar uma demanda artificial para moldar a percepção sobre o que é desejável e necessário. E aí, se a gente for pensar de uma forma também sociológica, esse consumismo está totalmente ligado ao desenvolvimento do capitalismo e à expansão econômica do mercado. Tem até um sociólogo que ele comenta sobre o termo consumismo conspícuo, que é uma prática de consumir bens e serviços ostensivos como forma de exibir status e prestígio social. São teorias que já a gente pode ver na prática, basicamente, né? Porque hoje em dia, tudo que a gente consome, tudo que a gente compra, tudo que a gente, adquire, a gente quer exibir. E aí, hoje em dia, a gente começa a exibir nas redes sociais, né? Na internet. Claro que nos anos 80 não era dessa forma, né? Mas sempre permeou essa questão do exibicionismo, né? Sobre as coisas que tu detém. E aí também pra gente trazer um pouco da teoria da sociológica, que é uma coisa que eu gosto bastante de explorar também. Tem um sociólogo que fala sobre a sociedade de consumo, que ela molda praticamente as nossas relações sociais e identidades individuais por meio do consumo de mercadorias. Então, esse consumo que a gente faz, ele não se limita apenas à satisfação de necessidades básicas, mas é central na formação de identidades e na busca por significado e pertencimento social. Então, basicamente, tudo que a gente está consumindo é uma forma de a gente se relacionar com as pessoas que a gente quer e também uma forma de dizer quem que a gente quer ser, sabe? Que indivíduo a gente quer ser. E aí eu acho também que o consumismo atualmente está muito ligado a essa questão, assim, da gente ser uma sociedade que consome muito mais para criar relações do que realmente por vontade própria. E aí também tem outro conceito, que é o do Bauman, que é tudo que a gente consome é muito efêmero. Então, a gente pode estar hoje, por exemplo, assistindo alguma coisa e amanhã, pensando na questão dos streamings, né, que é tudo muito rápido, assistindo uma série em 8 episódios num dia e aí amanhã a gente já esqueceu, já descartou, porque realmente é algo muito fluido, tem constantes mudanças. Então parece que nada de fato vai nos satisfazer, porque não tem nenhum compromisso duradouro com aquilo. A gente não tá se apegando àquilo de fato, a gente só tá consumido por consumir e aí a gente já passa pro próximo, porque é assim que a nossa sociedade funciona atualmente. Como tu tinha falado, assim, essa questão, acho que uma dos principais meios, assim, da época era a televisão. Então a gente tem muito essa televisão como esse meio de propaganda, principalmente nesse surgimento dos comerciais televisivos, que cada vez mais, assim, eles iam avançando, eles iam ficando mais sofisticados de algum modo. Então a gente tem aí a utilização de jingles, de celebridades. Também surge aí as narrativas curtas, que era para captar a atenção dos consumidores, criar uma emoção, né? Acho que é muito comum a gente ver isso das marcas criarem a partir das propagandas, dos comerciais, pequenas histórias que vão fazer com que a gente se comova e sinta parte de algum modo do que a gente está comprando. Então, as marcas icônicas como a Coca-Cola, a Nike, a McDonald's, eles são ali um dos principais que vão investir pesado em criar as suas identidades a partir dessas campanhas publicitárias que vão focando nesses valores emocionais e associando a questões positivas, né? Então, outra coisa interessante também é que também nesse período a gente tem slogans famosos surgindo, como o Just Do It da Nike, a Have a Coke and a Smile da Coca-Cola. E além, né, de ter esse surgimento desses slogans, eles vão se tornando parte cultural, assim, da sociedade estadunidense. E eu acho que hoje, além de ser uma marca muito gritante, assim, dos Estados Unidos, digamos assim, está em todos os países, né? Está em tudo que a gente consome e vê hoje. Essas marcas famosas, elas estão ali por esse início, né, alicerçado tanto pela questão política do período, por esse aproveitamento da publicidade, por essa renovação que estava tendo e por esse avanço também da propaganda como esse mecanismo do capitalismo para propagandear, né, a sociedade que eles queriam, o modo de consumo que eles queriam, o modo de existência
assim, pra população, pras pessoas. E aí, pegando esse ponto que tu falou, assim, da questão das propagandas e de como elas se relacionam com o consumismo, às vezes são coisas que a gente nem quer, ou a gente nem tem noção de que existem, mas daí vem a propaganda, né, como a gente falou, com um apelo emocional muito forte e faz com que a gente deseje algo que antes, né, sei lá, 1 minuto atrás a gente nem sabia que existia, a gente nem queria, sabe? E aí eu acho que é basicamente, assim, muito por essa coisa do... Tu tem que fazer agora, tu tem que comprar agora, porque isso aqui vai acabar, não vai existir mais. E essa é a tua única oportunidade de fazer. E realmente, eu trabalhei um pouco com marketing, né? Então nessa pegada de que a gente tem que comprar agora, porque isso aqui é exclusivo e só você tem a oportunidade de comprar isso, sabe? De fazer parte do 1% que vai comprar esse produto, sabe? Então, eu acho que a propaganda e o consumismo, eles trabalham bem nessa questão, assim, de criar um certo desespero emocional na pessoa para que ela adquira aquele produto e não pense muito no que tá comprando. Acho que, de algum modo, o John Carpenter, né, que é o diretor, ele tenta retratar esse período, tenta retratar o que os Estados Unidos estava vivenciando com esse boom econômico, com essa questão do consumismo excessivo. E realmente isso, né? Acho que são mecanismos para fazer com que a gente se sinta especial, se sinta diferente por estar consumindo, sei lá, certo eletrodoméstico, certa obra, certo item, certo, sei lá, alimento, qualquer coisa nesse sentido, mas que vão fazer com que a gente tenha uma relação até emocional, às vezes, né? Porque isso tá no nosso dia a dia. Então, eles vão usando de todos os, digamos assim, as brechas do nosso cérebro também, porque isso adentra né, na nossa memória, né? Então, eles vão encontrando essas brechas para fazer com que a gente queira cada vez mais comprar e tá consumindo. Bom, e aí trazendo também um pouco da questão do começo do filme, em que o personagem principal, o Nada, ele vai numa agência de empregos e tenta buscar um trabalho, e aí ele não consegue, então ele passa a circular ali por Los Angeles, atrás de bicos, né, praticamente, e aí ele acaba parando também num local onde pessoas na situação de rua vivem, em barracos e tudo mais. E aí essas pessoas, elas vivem ali, mas elas têm um certo acesso a algumas coisas, tanto que elas têm TV, né, algumas coisas assim. E aí, se a gente for pensar nisso também, existe a questão da alienação, que o filme trabalha muito bem através da propaganda. A gente tem ali as propagandas midiáticas, né, principalmente com a televisão, que sempre tá passando, e aí eu acho que o John Carpenter faz muito bem isso, né, trazendo ali umas propagandas e umas cenas de novelas, de programas de TV, onde as pessoas mesmo, em uma situação muito vulnerável, elas focam naquilo, tem uma desconexão totalmente do mundo, né. E daí a gente for pensar nessa questão da alienação, ela é realmente essa desconexão e sensação de estranhamento que as pessoas têm em relação ao trabalho, né, à vida e a todos os processos, né. E aí eu acho que a questão também do trabalhador em si, até tem um pouco do Karl Marx que fala sobre isso, né, que o trabalhador, ele vira um alienado porque o trabalho é visto apenas como um meio de sobrevivência sem valor intrínseco ou realização pessoal. Então, se a gente for ver nesse sentido, a alienação, ela é uma sensação de desconexão e isolamento em relação à sociedade ou à comunidade, que é através, claro, né, de fatores como a tecnologia, a burocratização e a mercantilização da vida cotidiana, que é algo que a gente vê ali no começo do filme, em que as pessoas, mesmo em uma situação de vulnerabilidade, elas não deixam de estar consumindo ali um produto totalmente midiático. Tu trouxe diversos autores, assim, principalmente Marx, né? E a gente também tem, acho que, as teorias da indústria cultural do Theodor Adorno e também do Max Horkheimer, que vai falar muito sobre isso. Eu acho que eles pautam muito essa questão. Eles argumentam que a indústria cultural, né, a partir do cinema, do rádio, da televisão, eles vão ser esse fator que aliena os indivíduos para transformá-los em consumidores passivos de produtos que vão ser ali a cultura padronizada que a gente recebe, que a gente consome. E aí a principal crítica deles não é só a questão de tu consumir uma cultura padronizada, mas a questão é quando isso se torna tão comum que vai resultar na nossa perda de capacidade crítica. Então a gente acaba se conformando àquela realidade. Então
Eu acho que os canais de televisão, eles acabam tendo muito esse papel em muitos momentos de alienar quem tá consumindo e alienar. E é isso que acontece no próprio filme, né? Então, a gente tem ali os alienígenas, né? Que são os invasores, assim, que querem alienar a população. E eles aparecem por esses meios, né? Por esses meios de comunicação, pela televisão, pelo rádio, por antenas, né? Então, a gente tem muito essa questão do sinal e eles aparecendo muito. Tanto que também existe uma questão que ali no filme a polícia tem uma cena em que chega a polícia e a polícia só chega porque existe uma resistência. E essa resistência, né, foi a resistência aqui que tá criando os óculos para as pessoas enxergarem. E eles estão criando em meio a essa comunidade ali que se formou de pessoas em situação de rua, né? Então, realmente, assim, só por causa disso que acontece ali toda aquela questão com a polícia, mas também não só isso, né? Porque eu acho que em qualquer outra situação a polícia também já ia chegar ali tocando zaralho em todo mundo e criando todo aquele pânico, porque aquelas pessoas, elas realmente estão numa situação ali em que elas estão ocupando, entre aspas, né, lugares públicos, né, dormindo em lugares públicos e tudo mais. Então, essa questão da alienação, eu acho que é bem mais forte, assim, nesse começo do filme, porque, basicamente, as pessoas, assim, tanto as pessoas em situação de rua, quanto as pessoas que têm casas, né, assistindo TV o tempo todo, consumindo essa mídia, e aí depois... E até o personagem principal, que a gente for pensar, ele não é um cara em que, liga muito pra isso, assim, sabe? Ele tá vivendo ali a vida dele de boas, ele não tem muita perspectiva de nada, ele não tem muita ambição de nada, tanto que ele fala... Tem uma parte que ele fala que ele só quer viver a vida dele e que ele acha que um dia ele vai ter a oportunidade. Um dia as coisas vão dar certo pra ele. Então parece até que ele ainda acredita no sonho americano, né? A gente pode até falar, assim, sobre a questão do sonho americano, né? E aquela sensação de que a América vai te dar grandeza, a América vai te retribuir teu trabalho e teu esforço, né? Então eu acho que o personagem também vai muito nessa pegada, mas aí quando ele percebe que tudo tá sendo regido por alienígenas capitalistas, né? Então, acho que quando ele percebe isso, é que meio que desperta ali uma sensação de caos nele. Penso que, até acho que o John Carpenter, eu acho que ele quis propor muito isso. Um filme que não se levaria tanto a sério, né? Uma produção, a gente sabe, a obra parte de ser uma sátira política, né? Uma sátira que ela se tornou muito relevante, como tu falou, se tornou cult, né? De um nicho, tanto ali pra década de 80, e ainda hoje ela é ainda muito atemporal, né? Além de ser brega, mas ela ainda é muito atemporal. E ela tem, né, essa pegada de ficção científica, né, que se inspira nas ficções científicas, mas eu acho que esses fatores, assim, a gente tem ali o John no início do filme ali procurando trabalho, né, como tu falou, ainda parece um cidadão normal, né, que vai atrás, né, do sonho americano, mas eu acho que esses pontos, assim, eu acho que o Carpenter, ele coloca muito como proposital, né, ter esse cidadão que, né, o ator, falando um pouco do ator, o ator ele nem era ator, né, acho que é o primeiro papel dele, então a gente tem esses pontos, assim, e ele é todo bombado, né, ele é todo estereótipo, não parece que ele vai ser alguém, vai ser o protagonista de um filme de ficção científica que vai defender a Terra de alienígenas capitalistas, tipo assim, não parece que ele vai, que esse ator vai cumprir esse papel, mas ele cumpre esse papel, né, de ser esse trabalhador que tá também sendo atingido pelo contexto dos Estados Unidos, que é o contexto, né, que a gente falou da questão do boom econômico, da questão, né, do consumismo, da falta de trabalho também, acho que é fundamental, né? Então a gente tem, como tu falou, essa perseguição da polícia ali no local em que ele tá morando por um tempo, né, que é uma região empobrecida, e eu acho que é isso, eu acho que esses fatores, eles são propositais para criar essa obra, né? Aí, sobre o ator, que é o Rod Piper, ele era lutador de wrestling, que é aquelas lutas ensaiadas, não sei se é o seu nome correto. E aí o que o John Carpenter fala é que ele escalou o Piper porque ele ele parecia um homem comum, assim, ele não era um ator, então ele tinha essa questão ali de ser, basicamente, não ter um nome muito famoso, porque ele queria realmente trazer essa persona de que poderia ser qualquer homem, sabe? Qualquer homem, no caso, né? Qualquer pessoa ali que poderia achar esse óculos e poderia ver esses alienígenas. Então, tu não precisa ser uma pessoa extraordinária, sabe? Tu pode ser uma pessoa comum, basicamente.
E aí, e também é muito assim disso que o personagem traz, porque ele não tem um grande plano, assim. E a gente também tá pensando assim, pensando que o filme é uma sátira também, né? Mas ele não tem um grande plano de como acabar com aquilo. Ele só entende que aquilo ali é muito, pelo perdão da palavra, muito fodido, né? Então, assim, cara, a gente ainda vive numa sociedade em que os alienígenas estão controlando e eles estão ganhando lucro. Então, basicamente, é tipo assim, a Terra se tornou um terceiro mundo pros alienígenas. Então assim, não tem uma perspectiva de que aquilo vai, de fato, ter um fim, mas ele vai tentar, de todas as formas, fazer com que aquilo seja o mais... fazer com que a ação dele seja a mais... que cause mais problema, né, de alguma forma pra aquela sociedade ali, né, que tá sendo controlada. Mas eu acho que esse filme, como a gente falou, ele realmente é uma sátira, né, ao sistema capitalista, ao presidente da época, mas ele também não deixa de ser ele não deixa de ter um certo quê ali de verdade, assim, que dói um pouco na gente, sabe? Porque, beleza, a gente tem uns alienígenas que vai extrapolar pra ficção científica, ok. Mas é o que a gente vive hoje em dia, se a gente for pensar que existe 1% da população que detém todo o poder, que detém todo o dinheiro e que esse 1% ganha em cima da sociedade, sabe? Ganha em cima dos trabalhadores. Submeta-se, conforme-se, não pense, veja a TV, obedeça e se conforme. Voltando um pouco na questão que eu tava falando do óculos, assim, esses outros estruturas do filme, assim, eu acho que até o próprio óculos, assim, ele não faz muito sentido. Eu acho que o filme ele tem um pouco de nonsense, né? Porque tu pensa, é um óculos em que ele encontra, né? Ele tá morando ali nesse local que a gente falou, e ele encontra esse óculos na igreja, né? Depois que ele tem contato ali com os revolucionários, que é o pessoal que tá conspirando, que é, digamos assim, um grupo que sabe que a Terra tá tomada por alienígenas, né? Que querem, né, tomar a Terra de forma, né, do modo capitalista que eles estão ali reproduzindo. E aí o óculos não faz muito sentido, né, pensando assim, porque ele simplesmente coloca o óculos e começa a ver os alienígenas, né, que estão disfarçados de humanos, né, com a face deles verdadeira. E a própria face também, né, acho que é o próprio rosto deles, o próprio formato, o design, meio nonsense, assim, sabe? É como esses pontos, assim, eu acho muito interessante que o Carpenter vai construindo. Claro, o Carpenter, ele, além, né, dessa obra de ser uma sátira, né, eu acho que ele tem uma filmografia, enfim, muito bem constituída, né, com o primeiro Halloween, ele tem o filme lá, O Enigma de Outro Mundo, e eu acho que com esse filme ainda, né, ele também acaba, né, trazendo mais uma obra que tenta propor algo diferente para a época, e isso é louvável, isso é interessante analisar, fazendo essa analogia que tu falou, né, da questão dos capitalistas, né, porque ele meio que expõe, né, a partir dos alienígenas, né, tem aquela frase do filme icônica que é: eles vivem, nós dormimos. Então é muito interessante como ele traz um alienígena para expor, né, como o mundo é a partir dos capitalistas, é a partir de saber que parte do mundo é governado por 1% e o resto, né, tem que sofrer as mazelas da periferia do capitalismo em si, da questão da pobreza, da fome, né, da falta de moradia. Então é interessante como ele vai expondo isso a partir dessa analogia com alienígenas que existem aí no filme, na obra, né, que ele constrói. E além disso, a gente também vê, né, a cooptação dos próprios humanos, né? Então, no desenrolar do filme, a gente descobre que os alienígenas eles fizeram meio que um contrato com uma elite, né, a parte elite dos humanos, para manter, né, essa relação dos alienígenas e a elite humana de controle das classes sociais, né, pro capitalismo continuar ali oprimindo. E até é interessante que tem um personagem que eu acho que ele surge muito até pra discutir um pouco da questão da meritocracia, né, porque no início ele é amigo do John, é amigo do pessoal ali da moradinha que eles estão morando, mas depois ele se vende, né, pros alienígenas, pro lado dos capitalistas, e eu acho que esse próprio personagem também, acho que ele surge muito pra debater sobre a meritocracia. Porque é como se... Porque é isso que o consumismo faz, né? É isso que a lógica capitalista faz. Ela faz com que tu acredite que tu pode ser aquele 1%, aquele indivíduo que vai ascender, que vai conseguir ascender socioeconomicamente. O consumismo, o capitalismo faz com que tu acredite que tu vai conseguir. Não, eu consigo. Eu só não consegui ainda, eu só não virei rico ainda porque eu não acordei cedo, porque eu não estou trabalhando o suficiente. Então, vai reproduzindo essa lógica. Eu acho que esses fatores, assim,
são principais, assim. Até nessa questão que falou desse personagem, ele fala uma frase, assim, que eu acho muito memorável sobre... todo mundo se vende, né? Então, por que eu não vou me vender também, né? É uma coisa assim, meio que perpetuando essa noção de que uma hora ou outra todo mundo vai estar se vendendo. Então, tu tem que se vender pelo valor maior. E aí, o que eu acho que talvez falte um pouco para essas pessoas, assim, pensando no filme, né, perceberem, é que, de certa forma, os alienígenas podem ser uma alegoria, né, à elite capitalista, e as pessoas, né, os seres humanos que estão se colocando naquela posição, que estão apoiando os alienígenas, podem ser uma segunda elite, né, se a gente for pensar assim. Mas, de certa forma, né, eles também vão se ferrar, porque quando os alienígenas acabarem, né, de destruir ali a Terra, essas pessoas não vão ser levadas juntos, porque a gente tem aquele portal intergaláctico, né, toda aquela viagem, mas as pessoas não vão ser levadas juntas, elas vão ficar na Terra. Então, assim, é uma questão também de que as pessoas, talvez, elas são muito egoístas, né, obviamente, né, a humanidade é muito egoísta em si, não tente pensar muito no próximo, não tente pensar muito nas necessidades dos próximos, mas acaba também próprio se ferrando só pra ter ali alguns anos de lucro, de bem-estar, sabe? Então isso pra mim às vezes não entra muito na minha cabeça, mas eu acho que o Carpenter, ele consegue exemplificar muito bem nesse filme essa sensação de que as pessoas, elas realmente não estão nem aí, sabe? A gente tá colaborando com alienígenas capitalistas pelo um bem de, sei lá, 5 anos, mas beleza, sabe? Porque é isso que a gente quer fazer. Então isso pra mim, assim, é uma coisa muito também absurda, sabe? E eu acho que é muito interessante como ele usa, como tu falou, a gente tem a nave espacial, a gente tem esses aparatos que são do sci-fi, então como ele consegue usar do gênero do sci-fi, que propõe falar de coisas que são, digamos assim, fora da caixa, que são futuristas, que são pensando mundos, pensando coisas além, mas, como eu falei, né, ele usa o sci-fi pra expor a própria realidade, e além de usar o sci-fi, além de a gente ter alienígenas, a gente tem naves espaciais, a gente tem também a questão dos drones de perseguição, né, as antenas de sinais aparecendo, e isso também são, né, os fatores que constroem a obra, e eu acho que muito interessante como ele usa, né, isso do sci-fi pra evidenciar isso que tu falou, né, de evidenciar essa estrutura da lógica capitalista. E é essa a lógica de destruição do planeta, e é aquilo. Eu vou estar lucrando aqui, eu vou estar rendendo por 5 anos, né, por um período determinado, mas, né, todo esse desastre, todo esse caos, ele vai permanecer, né? Enfim, se tu tá destruindo o planeta como o sistema capitalista propõe e faz hoje em dia, é literalmente isso. Pois é uma coisa assim, na minha cabeça eu fico muito, sei lá, abismada, assim, porque realmente é pelo bem maior de uma minoria, em que depois, no final, essa minoria não vai também... vai se ferrar de qualquer forma, sabe? Porque a gente tá vivendo no mesmo mundo, então... no mesmo planeta, então, assim, não tem muito pra onde correr, sabe? E aí, também falando um pouco sobre essa questão que tu trouxe, na forma em que o Carpenter utiliza a ficção científica, eu gosto muito, sim, sendo bem sincera. Pode ser um pouco clichê, um pouco brega, até acho que tem um vídeo do Max Valarezo falando sobre isso, sobre como o filme é brega, mas como ele é brega pro bem, sabe, pro bom, porque, cara, é uma sensação, assim, que só quem realmente, assim, gosta de ficção científica vai entender, de ver um filme, assim, com esses aspectos bem extrapolados, sabe, assim, que hoje em dia acho que a gente não tem mais tanto isso, de ver um filme em que tem um drone com binóculos enormes, sabe? Tem uma viagem intergaláctica. Porque isso é realmente, assim, algo muito anos 80, até um pouco antes, né? Do anos 80, mas que funciona muito bem pra esse filme. Porque eu não me sinto, assim, incomodada, eu não me sinto, assim, também um pouco... nossa, que isso aqui é muito bobo, sabe? Apesar de que talvez possa também ter essa sensação... mas eu acho que realmente pro filme dá até eu acho que casa muito bem com o personagem principal. Porque ele também não é um melhor ator, ele também não é um dos melhores, né, ali. Mas que aquela breguice meio que funciona, assim, pra obra em si, sabe? E pensando nisso, assim, porque a gente tem no início do filme, né, a história ali vai construir a história do John como esse trabalhador que tá tentando encontrar trabalho, que tá tentando encontrar um lugar pra morar, né, uma dignidade de algum modo, e aí, ali, mais pro meio do filme, a gente tem todo esses conceitos do sci-fi jogados, né, então,
porque ele descobre o óculos, então ele começa a adentrar nesse universo. Então acho que é até legal ver como é que o filme ele tem essa dinâmica, né, de ser um filme, digamos assim, comum, vai ser um drama ali de um trabalhador, e pra virar, né, uma obra sci-fi, ficção científica, com alienígena, com nave espacial e tudo, assim. E tava pensando, né, que é muito interessante, porque quando ele coloca esse óculos, né, ele começa, como a gente falou, ele começa a ver, né, a realidade, começa a ver os alienígenas, e acho que é muito interessante quando ele começa a olhar pras propagandas, a olhar pra TV e ver aquelas frases, assim, né, que é tipo, obedeça, que é consuma, durma, que é tipo um negócio muito, assim, até se for pensar, parece bobo, né, tipo, uma propaganda ali, aí tem uma frase escrita, faça isso, faça aquilo, mas é bobo, mas é, assim, acho que o Carpenter, ele não quis fazer muita volta pra fazer a crítica, então ele propõe fazer a crítica direto, é literalmente assim, sociedade do consumo é isso, é olhar a propaganda em que a propaganda tá te falando pra tu consumir, pra tu obedecer. Então, é meio que essas mensagens subliminares do mundo, né? Então, acho que a propaganda tem um pouco disso, de ter uma mensagem subliminar ali, que no filme é revelada a partir desses óculos especiais, né? Então, isso, né? Que ele vai vendo esses comandos pra ele obedecer. E é isso, né? Expondo totalmente o consumismo como essa ferramenta de controle social. Enfim, reassistindo a obra pra gravar o episódio, né? Eu tive de novo uma relação que eu tava fazendo com o livro o 1984, né? Claro, além desse livro, eu acho que daria pra falar com diversas obras distópicas, tanto literárias quanto obras que vieram antes, assim, mas que tem muito esse quê de uma verdade a ser dita, ou esse quê de existe um mundo que estão te enganando, né? Existe uma realidade em que estão manipulando. Além disso, dá pra, enfim, relacionar com Matrix também. Acho que Matrix tem muito essa pegada, né? Ter essa percepção. Claro que o livro do 1984, a gente tem ali um conceito mais de ter um controle autoritário, de ter uma manipulação, assim, da percepção pública, da questão política, né? E já no Eles Vivem, a gente tem a pegada da ficção científica, que vai criticar mais essa questão da manipulação do capitalismo através da mídia. Cara, tu falou da questão dos filmes, tu citou filmes, mas acho que a gente não pode nem precisar ir tão longe, assim, porque se a gente for pegar a nossa sociedade atualmente e as coisas que a gente vê em relação à propaganda, hoje em dia tá muito mais explícito como o Carpenter trouxe no filme, do compra, obedeça, consuma, reproduza. Hoje em dia, se tu for pegar algumas propagandas, por exemplo, no Instagram, é muito do compre agora, última oportunidade, imperdível. Então, assim, o compre agora é basicamente isso, sabe? Assim, extrapolando ao extremo a intenção de te fazer consumir algo, comprar algo, como eu falei antes. Tu não quer, tu só tá comprando porque existe ali uma manipulação emocional. E tu falou também sobre 1984, e eu vou confessar aqui nesse podcast, desculpa galera, mas eu vou confessar que eu estou lendo esse livro pela primeira vez na minha vida. Desculpa, gente, errei, fui moleque. Mas é porque eu não tinha conseguido ler antes, então eu estou lendo agora. Mas nunca é tarde, né? Basicamente, assim, revendo esse filme também, porque eu já tinha assistido antes, né? Um filme que eu gosto muito. Como tu falou, por tratar ali de um mundo que tá... um mundo submerso, onde as pessoas, elas estão dormindo, né? E aí elas acabam acordando para aquele mundo, despertando e vendo como aquele mundo tá sendo prejudicial e como tá enganando elas e como tá sendo... E como as pessoas, elas estão lucrando, né, em cima de ti, querendo que tu seja só realmente, só viva, assim, viva sem pensar, sabe? Tenha só, passe os dias ali, tu não tem nenhuma noção do que de fato tá acontecendo, do que de fato tu tá fazendo, do que tá produzindo, sabe? Então, eu acho que é uma boa analogia, realmente, assim, uma boa conexão entre esses dois mundos. E aí, como a gente tá falando aqui do Carpenter, né, nesse filme do Eles Vivem, tem uma cena que a gente precisa muito comentar, que é a cena da briga de 6 minutos. Porque essa cena, ela realmente, assim, tem uns quase 6 minutos e ela foi feita, assim, pra durar esse tempo, porque era a pira do Carpenter. Ele queria que a cena tivesse 6 minutos. E, além de ser uma cena bem coreografada, que também, às vezes, extrapola um pouco pra comédia ali, né, e pastelão, a gente pode falar também do amigo do John Nada, né, que é o Frank.
em que ele não quer usar o óculos, ele quer se manter fora da situação, ele não quer ter nenhum problema, né? Porque ele fala várias vezes que ele tem uma família e que ele quer voltar pra família dele, que ele só tava fazendo um dinheiro ali. E aí, ele meio que cria uma amizade com o John Nada, mas chega um momento em que o John quer mostrar pra ele ali o que tá acontecendo no mundo, e aí meio que força ele a usar o óculos. Basicamente, assim, como uma analogia mesmo, né? As pessoas em que existe uma resistência em perceber ao mundo ao redor e elas precisam ser forçadas a acordarem. Eu acho que talvez não tenha sido essa grande intenção do Carpenter quando ele gravou essa cena, mas meio que, se tu for pensar no filme inteiro, pra mim passa essa sensação, sabe? Demais, assim. E é uma cena que, reassistindo, né? Cara, é uma cena muito engraçada. Eu fiquei rindo muito. Porque eles ficam... Sim, tu falou 6 minutos, mas eu boto fé que deve ter sido até mais do que 6 minutos. Mas eu boto fé que tu veio com dados, assim. Mas, cara, eu acho que deve ter até mais, porque é uma cena muito grande, muito grande. Então, como tu falou, né? O John tá lá tentando falar pro Frank usar o óculos pra ele ver a realidade. E aí eles começam a brigar, porque o Frank não quer usar. É uma briga meio até desnecessária, né? Porque eles ficam se socando por muito tempo só porque o John quer que ele use o óculos. Só que aí, tá, podia sentar e conversar, talvez não resolveria. Mas eles ficam brigando e se batendo e aí levantam. Reparando uma coisa muito, muito engraçada nessa cena, é que os socos eles têm um barulho muito igual. Todos os socos eles têm um barulho igual. E parece que tu tá batendo num latão, sabe? Parece que cada soco que dava era tipo batendo num latão, era o mesmo som. E eu fiquei reparando nesse efeito, né? Que eles usaram, esse efeito sonoro. Eu acho que é proposital essa parte de... né? Essa parte engraçada do filme de colocar, né? Essa resistência do Frank, né? Como tu falou, em querer ver a realidade. Também essa dificuldade de ver a realidade. Porque é difícil. É difícil tu simplesmente chegar ali pra um cidadão comum, pra um trabalhador comum, e simplesmente, sei lá, jogar tudo pra cima dele sobre o sistema capitalista, sobre o consumismo, sobre, sei lá, a meritocracia, esses conceitos, essas discussões. Então, é realmente muito difícil tu simplesmente chegar e tentar adaptar isso na realidade de um trabalhador que tá ali trabalhando todo dia, em que ele sabe que ele precisa trabalhar, ele sabe que ele precisa acordar cedo, ele sabe que ele precisa voltar pra casa e aproveitar o mínimo do tempo que ele tem pra ficar em casa, com a família, né, ou se divertir. Então, a gente tem o próprio debate, né, que hoje se fala muito da questão de acabar com a escala 6x1, né, então é realmente isso, todo o teu tempo é pro trabalho. Então, no momento que tu quer chegar em casa, que não tá no trabalho, tu quer fazer outras coisas, né? Então, eu acho que essa resistência do Frank, ela é muito estabelecida a partir disso, né, a partir talvez de uma analogia, né, dessa dificuldade de ver a realidade. E quando ele vê a realidade, ele, né, ele fica no lado do John, né? E aí ele fica no lado da Resistência, né? Que é o grupo que a gente falou, que foram os que criaram o óculos, né? Que estão ali há um tempo já conspirando contra os alienígenas e tentando usar meios de tentar intervir nessa invasão desses alienígenas capitalistas. Então, é uma cena que é muito engraçada, mas acho que ela tem um efeito, né? Acho que, realmente, uma cena de 10 minutos de uma briga, eu acho que não estaria por nada, assim. E eu me pergunto muito também sobre essa questão dessa analogia que essa cena tem, porque eu acho que hoje em dia as pessoas, elas têm essa noção de que a gente vive em um mundo capitalista, em que a gente, pra dar lucro, né, a uma parte da população, né, mas existe meio que eu nem digo uma acomodação, mas um sentimento de que nada que a gente faça vai fazer diferença, sabe? Eu acho que a maior parte da população tem esse sentimento. E aí, quando a gente vê esses dois personagens que são caras muito comuns, são caras que são marginalizados, né? E que marginalizados, quando eu digo a margem da sociedade, e que eles percebem, né? Tomam consciência do mundo deles ao redor e eles partem pra ação. É meio que um sacode, sabe? Porque eu acho que, de certa forma, todo mundo meio que vê os alienígenas. Não sei se tu me compreende, mas eu acho que, de certa forma, a gente vê quem são os alienígenas. E a gente escolhe, às vezes, não fazer nada, sabe? Mas aí, quando a gente vê, talvez, um filme em que a gente vê que são duas pessoas que são muito comuns e que elas tomam uma ação, meio que a gente pode pensar, poxa, a gente também pode talvez tomar... Não estou falando, gente, vamos revolucionar,
mas talvez sim, sabe? Mas talvez sim, sabe? Mas vamos. Sim, sabe? Porque, cara... Mas sim, a resposta é sim. Sabe? É uma sensação muito... E eu acho que todo mundo compartilha disso, eu compartilho disso. De às vezes a gente tem uma sensação, poxa, a gente não pode fazer nada, a gente tá em inércia, a gente tá alienado. E aí eu me sinto muito alienada também às vezes. Mas eu vou lá e assisto um Eles Vivem. Aí eu fico pensando, caralho, vamos fazer alguma coisa, porque não pode ser assim, não. É um sacode em relação à realidade que a gente vive, né? É essa questão, né? De usar, né, do sci-fi, dessa obra, de usar o filme pra criticar a realidade, né? Enfim, acho que eu tava falando ali do contexto do governo do Reagan, não era por acaso, porque é realmente isso, né, que o Capitão propõe, né? Ele propõe a fazer essa crítica política contra o capitalismo do Reagan, né? Então, só que eu acho também um pouco isso meio questionável, né? Porque tem a entrevista em que ele fala que ele se considera um capitalista, o John Carpenter, né? Ele fala que ele se considera um capitalista e ele gosta de ganhar dinheiro, né? Mas ele quis fazer essa obra para criticar o capitalismo desenfreado. Eu fico pensando, alguém vai dizer pra ele que não existe capitalismo do bem? porque é realmente isso, assim. O filme é incrível, assim, no sentido de propor uma crítica, né, propor conceitos, propor uma obra que faça uma reflexão, e ela propõe isso, né, e acho que é bom a gente usar nesses momentos de afastar a obra do autor, mas claro, como eu falei, no período ele queria realmente, né, fazer essa crítica, mas só acho questionável quando ele fala disso, né, de não, eu quero criticar aqui o capitalismo que gera crises, mas não é isso que o capitalismo sempre faz, gerar crises, gerar guerras, gerar fome, gerar desemprego, gerar, né, essas dificuldades, gerar, né, periferias, né? Então, ele faz essa crítica a esse capitalismo desenfreado, né? Mas o capitalismo, ele tá sempre ele é rotatório, né? Ele vai entrando em crises, porque o capitalismo precisa de crises. Então, eu acho que o filme, ele cumpre esse papel muito bem, né? Eu acho que no teu próprio relato sobre isso, já mostra como o filme, ele cumpre esse papel. E pra mim também do mesmo modo, assim, desde a primeira vez que eu assisti ele, eu senti esse impacto, eu senti, né, as sensações e esses sentimentos, mesmo que a parte, né, da revolução ela aconteça em pouca parte do filme, né, acho que nessa questão, assim, porque o filme ele demora também um pouco pra avançar nesse sentido, assim, a gente tem ali a descoberta do John, né, a descoberta do mundo que ele tá vivenciando, mas acho que o filme também demora, né, pra chegar no final e chegar na parte da revolução, né? No caso do grupo ali revolucionário que quer acabar com os alienígenas. E demora pra ir escalando, né? Não sei se tu percebeu isso. Não, ele demora um pouco pra escalar. E aí eu acho que realmente mais por essa questão que tu falou, que o Carpenter, ele quis trazer uma sátira em que fosse uma crítica ao capitalismo que ele não concorda. Assim, sabe? Eu não concordo com até onde vai, até se metade, mas aí depois tudo bem, sabe? E aí a questão talvez de não ter tão forte uma resistência e não extrapolar essa questão, seja por essa visão dele de que, eu também sou capitalista, que ele falou isso, né? Então, seria algo também que seria bem mais interessante, mas aí eu acho que é porque ele quis focar nesse personagem solo, em que ali o personagem tá descobrindo o mundo com os óculos de sol e tá vendo as coisas, então ele quis focar nessa visão mais individual do que uma visão em grupo. E aí, pelo menos é o que eu percebo, assim, do filme, mas que eu acho que faz um pouquinho de falta. Eu acho que poderia ter um pouco mais ali, explorar um pouco mais a resistência, ou trazer também alguma explicação maior em relação à resistência, como eles estão se organizando, né? Mas, como a gente falou, é uma sátira, então ele não se leva tão a sério. E aí também, isso é parte da graça do filme. Exato, acho que toda essa construção, né, que a gente vê de ter esse grupo que vai resistir, eu acho que até esse ponto ele é um pouco caricato, né? Como eu falei, como a gente tá falando de um filme que é uma sátira política, e esses pontos eles vão existir. Eu acho que até nessa aparição da resistência como personagem, né? No caso, os personagens que aparecem ali, que fazem parte desse grupo que criou o óculos, que vai lutar contra os alienígenas, eles são bem caricatos também, né? De ser esse grupo, assim, como se fosse ali um partido organizado que tá lutando contra um governo ditatorial, assim. Então ele traz essa percepção caricata de resistência, e eu acho que concordo também com o que tu diz, nesse sentido de ser um filme que vai explorar ali, né, a história do Joe, né? Esse personagem que é calado, que solta frases de efeito. Claro que a época também fala muito nesse sentido,
de ser, né, um personagem musculoso, branco, que solta frase de efeito nesse período... De mullet. Nesse período... De mullet, né? Nesse período tinha... esses filmes, eles eram produzidos, assim, muito, 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 porque era, né, o conceito da época, mas acaba, né, focando nessa história desse personagem, né? Então, claro, eu acho que o filme deixa muitas, digamos assim, brechas que poderiam ser construídas em outras continuações. O Carpenter não fez isso, né? Ele prefere fazer com Halloween, que tem vários Halloween, né? Pensar nisso. Não tem uma continuação, mas é uma obra que tu vê, assim, principalmente por ter os conceitos sci-fi, né? Que a gente curte, que a gente gosta de ver. Eu acho que ela, né, poderia ser expandida mais, né? Porque, pensar, ela tem só 1h30 de filme, né? De duração. E, claro, poderia ser mais desenvolvida, mas acho que o Carpenter queria fazer essa crítica mais concisa. Bom, até existe um boato na internet de que haveria um remake de... Eles Vivem com o Carpenter como produtor. E em 2011, o Matt Reeves, que é o mesmo diretor do Batman, assinou, e do Para os Macacos, né? Assinou pra dirigir e escrever o roteiro. Mas até hoje a gente não sabe muito bem se vai ter ou não vai ter esse filme, se vai ser um remake, se vai ser uma continuação. O que eu acho que talvez não precise tanto, porque eu acho que esse filme ele é muito atual ainda. Não sei se tu tem essa sensação, mas pra mim... Ele é um filme bem datado, de 80, mas eu acho que o discurso que ele traz é um discurso que vai se permanecer por muito tempo atual. Pois é, eu concordo também. Eu acho que ainda mais no tempo que a gente vive hoje, eu acho que, claro, tirando a questão... Nem tirando, mas, enfim, a questão das breguices, né? De ter um visual datado, mas, como tu falou, acho que o conceito, ele se torna ainda muito vigente. Eu acho que hoje em dia, eu acho que ver esse filme, eu acho que dificilmente ele vai se tornar, assim, eu acho que o conceito dele dificilmente vai se tornar um filme que vai ser ultrapassado, porque a gente tá vivenciando, né, essa etapa, digamos, do capitalismo, que chamam de terceira fase, chamam de capitalismo tardio, que é, né, essa etapa onde a gente tem esse crescimento do consumo, né, esse crescimento da produção também, que vai virar um problema pro próprio capitalismo, que ele vai ter que avançar a partir disso. Então eu acho que essa obra ela é bem atemporal no conceito. Eu acredito que se ele fosse fazer um remake, claro, acho que ele teria ainda mais pontos pra abordar e desenvolver, ainda mais, né, como eu falei, no período que a gente vivencia, com esse contexto de rede social, né, de algoritmo, que trabalha muito bem, em que a gente tem isso, a gente tem a propaganda adentrando totalmente nisso, né, totalmente nessa nova realidade que é a internet, né, que é uma nova... digamos assim, surge como uma nova abordagem para as propagandas, né, do modo de consumir, do modo de produzir. Então, acho que hoje ele teria claramente mais pontos para desenvolver, mas ainda o filme ele ainda se torna algo que eu consigo ver hoje, consigo ainda sentir o discurso dele, sabe? Eu consigo sentir o discurso, colocar na minha realidade, no meu contexto e falar, tá aqui, ó, é isso que ele quer falar, porque, como eu falei, acho que ele não dá muito rodeio, né? Ele fala... escrachado, é a frase lá, obedeça, é o consuma, né? Então, eu acho que ele é um filme ainda muito, muito atual. Até também as cenas mais pro final do filme, em que eles invadem ali onde os aliens vivem, né? E aí embaixo é num subterrâneo, e aí tem também todo aquele sistema de televisão naquele lugar ali, que parece vários corredores com várias... meio sem saídas, assim, parece um labirinto praticamente, e aí eles chegam no final onde que é a estação de TV. Me parece muito um sentimento também, assim, que eu tinha quando eu era mais nova, de que a mídia, a TV em si, era um local onde esse tipo de propaganda, né, esse tipo de sentimento de consumismo sempre permeou muito. Eu acho que todo mundo aqui que cresceu assistindo TV sempre via muito essas propagandas, e ainda mais quando a gente é criança, que a gente tá assistindo... E eu acho que qualquer horário, né? Mas eu lembro muito de ser criança e tá assistindo desenho, e aí do nada propaganda sobre brinquedos, sobre coisas para crianças, que às vezes eu nem tinha noção do que era, mas que eu já era influenciada por apenas ver aquela imagem super colorida e super bonita. E aí eu acho também que muito isso que o filme faz, em que quando ele tá sem o óculos, né, vendo todo aquele mundo ali, né, normal, todas as propagandas, toda a TV, tô muito colorida, muito cheia de energia e de pessoas felizes.
e de pessoas bonitas. E aí depois quando ele coloca o óculos, ele percebe que tudo é sem cor, que tudo é cinza, que tudo é preto, branco. E aí percebe que a vida talvez seja dessa forma, sabe? A vida pode ser bem mais sem cor, assim, sabe? Porque a gente não tem essas propagandas. Então, e aí eu acho que também, fazendo essa analogia, né, de quando a gente tá vendo TV, e aí eu sentia muito isso, assim, quando eu era criança, sabe? De que eu queria muito o que a TV mostrava, tudo que a TV mostrava eu queria muito, e aí hoje em dia, assim, é uma sensação que eu não tenho tanto, talvez, porque eu acho que substituiu pela internet, sendo bem sincero. Hoje a internet ela cumpre, né, esse papel, porque a gente tá quase 100% do nosso dia, da nossa vida online. Então, literalmente, assim, tudo é propaganda na internet. Tudo pode virar propaganda, tudo pode virar, né, ad, tudo pode virar algo que tu tá consumindo e que tu tá fazendo com que alguém receba pra aquele negócio que tu tá consumindo. Então, e como tu falou, acho que o consumidor ele também tem esse papel de criar essa realidade paralela na nossa cabeça de que é maravilhoso, de que é colorido, de que, nossa, eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo, né? E acho que criar muito essa realidade, eu acho que é essa realidade que vai criar a divergência das questões de desigualdade social. Então, porque cria, né, essa imagética de que existe um mundo perfeito, em que eu preciso trabalhar, eu preciso, né, enfim, ser uma pessoa que não vai ultrapassar os limites do capitalismo para me poder, né, ser mais um naquela sociedade que vai conseguir comprar, que vai conseguir consumir. E se eu consigo fazer isso, eu tô vivendo. E se eu tô vivendo, a minha vida valeu a pena, né? Então, e se isso valeu a pena, eu continuo trabalhando, eu continuo alienado. São diversos fatores, né, que vão construindo essa imagética que a gente vai tendo na nossa cabeça, porque desde cedo, né, ainda mais hoje, né, como eu falei, hoje tem muito mais pontos, né, se o Capra fazer um outro filme, porque hoje a gente tem, né, as crianças nascendo diretamente em contato, é quase o primeiro contato, né, o acesso à internet. Claro, hoje a gente fala de que a internet é um direito, mas hoje a gente tem isso como algo fixo, né, enfim, que acontece. Mas, a contraponto disso, a gente tem pessoas que a gente sabe que não tem acesso a nada, que não tem acesso à internet, que não tem acesso à televisão. Porque, como eu falei, né, a gente consumindo, a gente tendo acesso a essa realidade paralela, a gente acha que é só trabalhar, é só ser um cidadão de bem que eu vou conseguir consumir, que eu vou conseguir viver aqui no meu mundinho, na minha realidade, enquanto vai criando essa divergência entre a questão da desigualdade social, né? E isso é muito também discurso da meritocracia, né? De tu trabalhar que tu vai alcançar, tu acordar cedo que tu vai alcançar, de tu... é só tu ir atrás porque um dia vai brilhar pra ti o sol. E a gente sabe que basicamente não é assim, as pessoas trabalham a vida toda delas e às vezes elas só conseguem o mínimo, né? Então, a meritocracia é falso, né? Não é assim que o mundo de fato funciona. E aí também trazendo assim um pouquinho sobre essa questão do filme, do que a gente tá conversando aqui, né? Sobre essa questão da alienação, né? E de como as pessoas, elas realmente, às vezes, acabam por concordar com esse tipo de coisa, né? Que a gente falou sobre os humanos, que eles se vendem em troca de lucro e poder. Acho que a gente tem que falar um pouquinho também, né, sobre essa personagem, que é a Holly, que ela trabalha no setor de TV, e aí o John nada acaba conhecendo ela, e aí ele acha que ela... No começo, né, ela acha que ele é meio doido, assim, que ele tá viajando, e aí até que ela usa o óculos e vê aquele mundo, e no final ela escolhe aquele mundo, sabe? E aí também eu volto justamente aqui que a gente conversou sobre as pessoas em que, mesmo entendendo, né, do sistema, mesmo compreendendo o sistema, escolhem viver nesse sistema por uma individualidade maior do que um bem coletivo. Eu acho que até, se não tô enganado, se a minha memória não tá enganada, acho que a gente tem uma dinâmica parecida em Matrix, né? Porque é essa mesma dinâmica de ou eu me mantenho acordado e luto contra, né, esse sistema de manipulação, ou eu continuo dormindo, né, da pílula vermelha e da pílula azul. E tem essa dinâmica, né, de o que eu vou escolher, né, como tu falou, essa personagem em si, a Holly, ela decide continuar nesse mundo de ilusão, né, continuar vivendo nesse mundo de ilusão. Então, aí é mais um exemplo, né, porque a gente tem
aquele personagem também que é amigo do John no início, também ele escolhe ficar com os capitalistas. A gente tem a Holly, que vê a realidade, também escolhe ficar com os capitalistas. Então vai exemplificando, né, esses personagens, né, que tem esses intuitos de não, eu vi a realidade e, ok, consegui ter contato com o que é a realidade, mas não, eu prefiro continuar dormindo, eu prefiro talvez tentar ser um dos 1% que vai se salvar e vai conseguir, né, viver bem, né, viver com riquezas, né, enquanto grande parte da população mundial, digamos assim, vive à margem. Eu só queria te perguntar também uma questão, assim, que a gente tava conversando, daí surgiu algumas dúvidas. Dúvidas não, né? Surgiu algumas perguntas na minha cabeça sobre... A gente falou, né, sobre as pessoas, elas, às vezes, realmente não quererem, né, e tudo mais, e querem viver nesse mundo. Vamos fazer um exercício de imaginação. E se não existisse nenhum estímulo para que essas pessoas alcançassem um certo nível, vamos dizer assim. Não vai alcançar a elite, tu não vai alcançar um cargo maior, tu não vai ter nada, assim, de grandioso, não existe nenhum estímulo para isso, as pessoas continuariam nessa questão, tipo assim, do trabalho, fazendo seus esforços coletivos. Como é que essa questão poderia se dar, assim? Eu acho que primeiro eu diria que não, porque... a ideologia, ela se implementa, como a gente está desenvolvendo aqui, a partir da propaganda, a partir do consumismo e a partir do dia a dia. Então, eu acho que é intrinsecamente importante para a ideologia ela ser propagandeada, ela precisa ser consumida, ela precisa ser falada, ela precisa ser, sabe? As pessoas precisam estar falando sobre isso para continuar propagandeando e propagando o que vai ser a ideologia. Então, eu acho que é fundamental para a ideologia ter os meios de comunicação e ter o controle desses cidadãos, dessa população. Então, acho que é um dos fatores principais da ideologia, essa questão da propaganda. Ainda mais ideologias como a do capitalismo, né? Como a gente desenvolveu aqui, que vai se propor como esse mundo perfeito, como esse mundo que é só trabalhar e consumir, enquanto vai esconder por trás dessa realidade, como a gente falou, né, a questão da desigualdade, da fome, pobreza, esses diversos fatores que marcam, né, as classes sociais em cada contexto, em cada país. Mas, em geral, eu acho que é algo principal, assim, da ideologia. Então acho que a gente precisa de estímulo até pra revolução pra acontecer, basicamente. Disputar a consciência de classes é principal nessa questão, porque enquanto a gente tem, né, a ideologia capitalista entrando na mente das pessoas, digamos assim, aqui no Brasil, a gente tem, cara, claro, a maioria dos países a televisão é importante, mas a relação da televisão no Brasil, surgindo ali, digamos assim, com a Globo na ditadura, tendo impacto e tendo escolha, né, no que a população ia escolher, principalmente nas eleições. A Globo teve ao lado da ditadura. Quando acaba a ditadura, a Globo ainda consegue influenciar nas eleições presidenciais. Então, olha esse impacto que eles têm de manipular a ponto de escolher qual vai ser o presidente por aquele período. Então, eu acho que é fundamental isso. E por isso, como tu falou, né? Talvez para acontecer a revolução também precisa de estímulos. Porque a gente vive uma eterna disputa de consciência de classe. Enquanto a população está tendo contato diário com a televisão, com notícia, com propaganda, onde o capitalismo tem todos os meios possíveis para expandir as suas ideias, claro que também para acontecer uma revolução, sei lá, de qual for a revolução, indo no âmbito marxista, uma revolução comunista, né? Entre outros âmbitos, claro, vai depender de tu disputar essa consciência das pessoas, disputar essa consciência de classe, essa consciência de realidade que as pessoas muitas vezes não vão ter, porque elas estão dia a dia em contato com a ideologia capitalista. E aí também, outra cena que eu queria comentar, que é a cena em que, já também no final do filme, em que o John Nada, ele manda um dedo no meio pra câmera, né, que ele tem aquela cena, né, em que eles sobem lá em cima, na torre, onde tá transmitindo o sinal, e a ideia deles, tanto do John quanto do Frank, é destruir aquele sinal pra que ele pare de transmitir, né, que as pessoas acordem, né, que as pessoas tomem ali um choque de realidade e vejam o que tá acontecendo. E aí, quando ele chega nisso, a gente percebe lá que a Holly acaba matando o Frank e que o John, ele consegue atirar, e aí ele manda ali um dedo no meio também pra tela,
E depois a gente tem também toda aquela cena das pessoas meio que acordando, né? Eu sinto, assim, que também é uma forma do próprio, como a gente falou, do próprio Carpenter mandar ali um dedo no meio pro Regan, né? Mas também até pro espectador, de certa forma, sabe? Porque, assim, a gente tá assistindo aquele filme, a gente tá vendo um filme que é sobre o capitalismo aqui desenfreado, né? Como o Carpenter comentou. E a gente tá consumindo uma obra que é hollywoodiana e que tem um processo ali também de capitalização, né? Daquela obra. Então, é meio como a gente também faz... A gente faz parte, basicamente, desse antro, né? Capitalista. Então, eu sinto, assim, que é tanto... como o Carpenter falou, né? Pro presidente... Também quanto pra gente que tá consumindo aquilo, né? A gente que somos idiotas e estamos consumindo aquela obra. Eu acho que esse final, ele também tem tem uma outra questão engraçada que é como as coisas são resolvidas, né? Porque ele vai lá e ele atira na antena, né? Numa antena gigante. Tipo, ele fica, nossa, não, eu tenho que chegar até o último andar pra destruir o sinal que eles têm. E é muito engraçado, porque ele atira na antena gigante. E aí, ali na Terra, né, os alienígenas, eles perdem o disfarce deles. Claro, é pra ser um filme é um filme complexo, mas tem uma resolução muito simples, que é só tirar numa antena. Não é como se simplesmente os caras não tivessem uma tecnologia, eles têm uma nave espacial, pra simplesmente refazer uma antena e voltar ao controle, sabe? Mas enfim, esse é o final que o filme propõe. Ele é bem simplório. E eu concordo, acho que também é um pouco disso. Acho que ter essa questão do Carpenter... não levar o filme a sério, tentar, né, mostrar o dedo do meio pro Regan. Eu acho que também ele pode estar fazendo isso com o próprio público que está consumindo isso, porque como tu falou, esse filme tem todos os fatores de uma obra hollywoodiana, ele está no padrão da obra hollywoodiana da década de 80, né, tanto com os personagens, os conceitos, né, tanto com a questão dos estereótipos. Então, eu acho que também é um pouco sobre isso, né, acho que o diferencial é a questão de tu trazer a crítica, né, tu fazer essa crítica, fazer o que a gente pensa. Então, se a gente tá pensando sobre isso, então tem um impacto, né, complexo e contrário, mas eu acho que pode ser um pouco disso, assim. Eu acho que é uma interpretação plausível, assim. A gente falou, né, que o filme ele é bem escrachado em certos momentos, e essa parte, esse final também não deixa de ser escrachado, tanto que ali naquela cena em que as pessoas acordam, né, aí tem o Alien, tem a cena ali que o Alien tá no meio num bar, assim, é bem engraçada, assim, é uma cena bem cômica até, mas que não deixa também, como tu falou, né, de trazer uma questão de que, beleza, era só eles religarem, mas também que impacto isso vai ter na população, né, será que a população depois vai voltar a ser alienada? Ou será que a população acordou de vez? Ou será que a população vai ficar tanto faz, porque pra gente isso não importa mais, porque a gente vai continuar sendo aqui mão de obra. Então, assim, fica muitos porquês, né? Mas eu acho que a principal, nem digo missão, mas o principal intuito, né, que o personagem principal tinha, que o John Nada tinha, que era o que ele queria fazer, ele conseguiu cumprir. E que talvez não tenha, como a gente falou, um impacto gigantesco, mas que era o que aquele cidadão naquele momento conseguia fazer e que ele fez, né, e que talvez, sei lá, possa ter impacto, possa não ter impacto, mas pelo menos ele tomou uma atitude frente a milhares de pessoas que sabiam o que estava acontecendo, mas não tomavam nenhuma atitude. Agora como tu falou, é um final que fica em aberto, a gente fica nessa dúvida do que vai acontecer. É isso, é a dúvida, eles vão tomar a pílula da realidade ou vão tomar a pílula de continuar dormindo, continuar sendo enganado, né, por esse mundo. E é isso, né? Acho que a escolha ela acaba sendo individual ou também a partir de grupos, né? De tu conseguir conscientizar o máximo de pessoas para lutar contra um sistema opressor, como o filme apresenta. E é isso, acho que é uma resolução, como tu disse, que o personagem ele consegue fazer, que ele consegue resolver, que ali na obra é salvar o mundo, né? Salvar o mundo dos capitalistas alienígenas. Mas fica essa pergunta, né? Como é que vai se dar agora o mundo, né? Porque o mundo vai partir também das escolhas das pessoas. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Stories, falando, né, sobre o filme Eles Vivem.
né, trazendo esses debates sobre capitalismo, sobre consumismo, alienação. E claro que são debates que provavelmente vão ser constantes aqui, porque acho que são coisas que a gente gosta muito de trazer, de debater e tá refletindo, né, como vocês, né, vão perceber por esse episódio e por outros episódios também que a gente traz esses temas, né? E eu acho que também são temas fundamentais para estar debatendo sobre a sociedade que a gente vive hoje em dia. Exato, e o melhor é que a gente sempre traz aqui mais perguntas do que respostas, basicamente para que a gente possa desenvolver, né, um debate e também, de certa forma, conversar sobre as nossas percepções de mundo através dessas obras. E aí eu acho que Eles Vivem certamente é um filme que marcou os anos 80 e que continua marcando as gerações, porque fala de um momento que a gente ainda tá vivendo, que é o capitalismo, e que a gente tem que tentar entender e tentar, de alguma forma, como o John Nada, né, lutar contra. Exato, e como eu sempre lembro, né, o Stories, ele é um podcast independente, então, né, pra gente continuar produzindo, pra continuar, né, criando conteúdo, continuar os debates, as discussões, é muito importante, né, o apoio nas redes sociais. Sim, sigam a gente no Instagram, no Twitter e no TikTok com @storiese_cast e no YouTube também com Storiese, é só procurar pelo canal. É isso, pessoal, até mais. Até mais, valeu!